Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais um dia à nossa leitura bíblica hoje. E vamos finalizar então o livro de Josué, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, que seu dia tenha sido próspero, produtivo, cheio também da graça do Senhor sobre sua vida. E já separa aí então sua Bíblia em Josué no capítulo 23, amém? Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse tempo reunidos em Tua presença. Obrigada, Jesus, pela Tua bondade, pela Tua benignidade, por cada livramento que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Toma esse momento hoje em Tuas mãos, Pai. Nós entregamos a Ti, Pai. Toma nosso intelecto, fala conosco, nos ensina, nos corrige, Pai. Em nome de Jesus, guarda nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante de Ti nessa noite. Amém. Amém. Então, vamos lá, né? Josué, espero que vocês tenham conseguido acompanhar ontem. Falamos aí da divisão das terras, né? Falamos um pouquinho a respeito das cidades que ficariam como cidade de refúgio, das cidades que seriam destinadas aos levitas. E vamos estar finalizando aqui. Agora Josué ele vai exortar o povo. Josué já é um discurso de despedida, né? De fim, porque também ele vai finalizar aqui a sua jornada, enfim. Assim como Moisés, né? Ele tem essa revelação do Senhor, né? De que o tempo dele acabou, enfim. E ele vai deixar, então, uma exortação para o povo. Enfim, vamos ler aqui. Então, capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor deu repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impedirá de diante de vós, impelirá de diante de vós, e as impelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparte nem para a direita e nem para a esquerda, para que não entres a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes dos seus deuses não façam menção, nem por eles façam jurar, nem o sirvam, nem a eles vos incline. Ele está incluindo aqui algo que nós já falamos sobre, né? Quando ele diz, faz aquilo que o Senhor ordenou, se aparta dessas nações, dos costumes deles. Aí no versículo 7 ele afirma, né? Para que vocês não entrem, não façam menção, não acabem adorando ou exaltando os deuses deles por algum motivo, né? De crédito, enfim, a idolatria, a contaminação da idolatria, né? Não sirvar esses outros deuses, não se inclinar diante deles. Versículo 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma para amar o Senhor vosso Deus. E é interessante que ele usa aqui o guardar a sua alma. A alma tem muito a ver com o seu entendimento, com os seus sentimentos, as suas emoções, né? Quando a Bíblia fala, né, guardar o coração também está muito relacionado à alma, a essas nossas questões mesmo de consciência, né, de sentimento, de emoção. Então, é uma instrução, né, para que se guarde a sua alma. Ih, gente, ela quer participar da live. Para que você mantenha os olhos no Senhor, não se deixar levar só por emoções. Estão batendo aqui.
Fui lá atender o portão, que era minha mãe. Então, versículo 12. Porque se de alguma maneira vos apartar e vos achegar ao resto dessas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçam desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E a gente vê, né, nós temos um entendimento né, já assim, mínimo pelo menos, que mesmo que você seja novo convertido, nós vemos, né, na história de Israel no futuro que isso vai acontecer, né, essa exortação que Josué está dando a eles, ela vai acabar se cumprindo. Então, eles não expulsam totalmente esses outros povos do meio deles, e isso traz uma consequência. Ele está dizendo e exortando, olha, já que vocês não expulsaram, se vocês se unirem a esses povos, né, se aparentar com eles, vocês vão colher uma consequência que a gente vê no versículo 13, né? O Senhor não vai continuar tirando eles diante de vós, né? Eles vão ser um laço, uma rede, um açoite nas costas de vocês, um peso, né? Vão ser espinhos, né? Enfim, e a gente vê que esses povos vão crescer, vão se multiplicar, vão ficar contra Israel, vão guerrear contra Israel, enfim, em vários momentos, inclusive lá no período do cativeiro babilônico, Israel ele vai ser tirado da sua terra, né? Versículo 14. E eis, aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, como todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a terra, de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transpassar o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servir a outros deuses, e a eles vos inclinar. Então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a terra boa que vos deu. Então, tá mais do que claro. Josué está falando, olha, tudo que Deus falou de bom que ele faria com vocês, por vocês, ele cumpriu. Então, o que o Senhor está dizendo do peso da justiça, vocês também vão sofrer. Ele também vai cumprir, né? Principalmente vocês desobedecendo isso que o Senhor está mandando fazer. Então, a gente precisa entender que muitas vezes nós atraímos certas consequências para a nossa vida de coisas que nós mesmos nos colocamos em determinadas posições. Nem sempre é tudo culpa do diabo, embora ele use as nossas fraquezas para nos fazer cair nessas tentações, enfim. Mas a nossa desobediência atrai para nós maldição também, né? E aí no capítulo 24 agora, então, Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Já é o discurso final aqui de Josué, né? Depois ajuntou Josué a todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multiplicarei a sua semente e lhe dei Isaque. E Isaque dei Jacó e Esaú dei montanhas de Seir, dei as montanhas de Seir, a montanha de Seir, para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais e com carros e cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias, então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós.
Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os ferezeus, e os cananeus, os heteus e os gigarzeus, e os heveus e os jebuseus. Porém os dei nas vossas mãos. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitam nela, e comem das vinhas e dos olivais que não plantaste. Ele dá uma recapitulada aqui, né, em toda a história do povo de Israel até aquele momento, e fala dessas conquistas que eles tiveram, né, ali em Jericó, em outras cidades, mas que muitas delas eles não precisaram desembainhar a espada, né? O próprio Senhor confundiu aqueles outros povos, aquelas pessoas, para que o povo de Israel vencesse a batalha, eles fugissem da sua presença, né? E eles estavam então entrando numa terra que emanava leite e mel, uma terra boa, que com cidades fortificadas, enfim, coisas que não foram eles que fizeram, né? Então Josué faz de novo um concerto com o povo, né? 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Então, a gente vê aqui mais uma confirmação, que a gente já comentou em alguns momentos, que no Egito eles tinham muito contato com essa cultura politeísta, em acabar servindo outros deuses, por isso que eles fazem o bezerro de ouro. Esse período do deserto, embora o Senhor permita por causa da desobediência, o Senhor, né, soberano sobre todas as coisas, ele sabia que isso aconteceria. Aquele povo precisava de uma preparação para chegar a se tornar a nação que o Senhor gostaria que eles se tornassem, né? Aprendessem algumas lições. Aquela geração que saiu do Egito estava muito contaminada, né, com as coisas do Egito, com a idolatria, enfim. 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvam, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitam. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é o que nos faz subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós e todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor servir a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai vossos corações ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Fez ali uma retificação da aliança, né, dos termos que o Senhor colocou para eles através da lei de Moisés, de obediência, de não idolatria, enfim. E o povo reafirmou esse compromisso, né, de servir ao Senhor. A pedra de testemunho, 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não minta a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Eles faziam, né, como se fosse um altar de pedras, enfim, a gente já vê Jacó fazendo, né, ali no lugar em que ele batalha com o anjo, enfim. Tinha esse marco, né, a natureza como testemunha ali de algo que Deus fez no meio deles. A morte de Josué, versículo 29.
Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Sera, que está no monte Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda vieram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprou aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe foi dado na montanha de Efraim. Então a gente vê aqui no final o autor deixando para nós que Josué falece, e aquela geração ali que esteve com Josué, que presenciou as conquistas, até algumas gerações depois, né, ainda foram obedientes ao Senhor. E é interessante que ele faz questão de colocar essa informação para nós, né? Vieram muito depois de Josué, sabiam toda a obra do Senhor tinha feito, continuaram servindo ao Senhor. Ele deixa em aberto, até um determinado momento, Israel continua sendo obediente ao Senhor. Porque a partir de Juízes a gente vai ver que Israel vai começar a ter cair em pecado. E o que a gente pode tirar disso, né? Nossa, então o Senhor condena Israel, porque os que vão passar a ser desobedientes não são os que presenciaram tudo isso que o Senhor fez. São aqueles que conhecem as histórias apenas de ouvir falar, né? Como a Bíblia, Jesus diz para Tomé, né? Que benditos que não viram e creram. Então a gente vê que apesar da obediência, muito provavelmente houve nessas gerações que foram obedientes, algo faltou para que eles passassem para os seus filhos, né? Essas experiências de uma maneira a de fato eles entenderem, crerem. Mas a gente também consegue talvez compreender que hoje é só a misericórdia de Jesus e o Espírito Santo de Deus testificando no nosso coração a obra redentora de Jesus. Por isso que a lei, ela não tinha a capacidade nem de perdoar pecados, nem de transformar o homem. Embora uma geração falasse para outra a respeito da lei, a respeito do que Deus fez, não tinha o Espírito Santo imprimindo no seu coração e testificando, né? A Bíblia diz, né, que o Espírito testifica com o nosso espírito, fala que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. Então hoje o nosso papel ainda é pregar para os nossos filhos e para as gerações que virão e interceder para que eles tenham seu encontro com Deus e recebam o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai testificar essa fé nos seus corações e que vai de fato transformar o homem a ser obediente, a não se iludir ou adorar outros deuses ou as coisas desse mundo, né? Porque a gente vive hoje numa geração em que essa adoração a outros deuses tá muito ligada a outras coisas, né? Que a gente adora e que a gente prioriza além do Senhor, não necessariamente a uma imagem, a um animal, dessa forma que era naquele tempo. Né? Então a gente vê mais uma vez o plano de salvação em Jesus vindo, né? E deixando o Espírito Santo, o quanto isso faz diferença. Naquele tempo era desobedecia, era exterminado, sofria consequências, não tinha perdão. Hoje nós temos Jesus que intercede por nós e temos o Espírito Santo que testifica no nosso coração toda a obra que ele veio fazer por nós, né? Levando com que a gente consiga viver em obediência, digamos assim. É isso, irmãos. Terminamos então a leitura de Josué. Fico muito feliz que mais um ciclo, né? Cada livro que a gente termina é uma etapa que a gente vence. Estou muito na dúvida de como proceder essas 2 semanas entre Natal e Ano Novo, se ficamos com a live, se não ficamos. Deixem suas opiniões aqui no comentário. Mas a princípio, creio eu que eu consigo vir amanhã para a gente começar a ler Juízes. Mas dependendo do que vocês comentem aqui, se vocês quiserem fazer uma pausa, enfim, porque penso eu que a gente poderia fazer quinta, sexta, começar Juízes, e aí dia 24 e 25 não faríamos live, voltaríamos dia 26 e 27, se não me engano, quinta e sexta, e na outra semana a mesma coisa, faríamos quinta e sexta, ou a gente para essa uma semana aí, não sei, me contem o que vocês acham, a opinião de vocês, também porque talvez vocês estejam com uma vida corrida, porque se for o caso, é melhor a gente pausar e voltar no início de, começando Juízes, né? Depois do Ano Novo, para não ficar quebrado, né? Tantos dias de pausa. Enfim, preciso do feedback, da opinião de vocês.
tá bom? De qualquer forma, fiquem com Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma noite de sono tranquila, que você consiga fazer aí tudo que você pretende fazer amanhã, né? Fim de ano a gente tem muitas questões para estar resolvendo no nosso dia a dia, muitas coisas que a gente quer fazer, quer cumprir ainda antes do ano virar. Então, eu espero o comentário de vocês pra gente decidir aí essa questão, e aí a gente se comunica lá no grupo do WhatsApp. Eu comunico lá, né, o que a gente decidir. E é isso, gente. Uma boa noite e a paz do Senhor. Fiquem com Deus.